Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esses sentimentos. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui nós temos alguns raciocínios que precisam ser colocados. O primeiro deles é andar de acordo com o que já se alcançou. O que se alcançou na vida espiritual? Alcançar aqui não está relacionado a alcançar poder, a alcançar status, fama. Essa não é a base para uma fé cristã. Alcançado, com certeza, é dentro da maturidade espiritual. Andemos de acordo com o que já alcançamos, porque em versículos anteriores ele fala sobre perfeição. E essa palavra perfeição, no grego, ela tem a mesma inclinação do capítulo 4 de Efésios 11 em diante, quando ele fala que Deus colocou apóstolos, profetas, para que a igreja chegue à varonilidade, à estatura de Cristo, a estatura espiritual, emocional e pessoal de Cristo. Logicamente que não Cristo Deus, mas o Cristo homem, porque nós sabemos que Cristo ele era Deus, mas quando estava na Terra ele era homem. Então, os ministérios, a palavra, ela tem por objetivo elevar a vida cristã a uma maturidade, uma perfeição, a uma vida com a varonilidade com Cristo, como o de Jesus foi. Então, a primeira pergunta é: o que alcançou? Onde você está na vida espiritual? Como é que você tem vivido a sua vida espiritual? Como é que você vive? Ou se você vive? Ou se você tem buscado viver a vida pelo crivo espiritual. Por exemplo, quando o meu limite humano termina, ou vai entrar o que é de essência má em mim, ou vai entrar o que é de pior humano em mim, ou vai entrar o espiritual, a intervenção. Então, meu limite vai até aqui, o meu, o seu. Daqui em diante, se não tiver uma intervenção espiritual, vai dar ruim. Isso em todas as áreas da minha vida. Eu, por exemplo, volta e meia, não sei vocês, acontece isso comigo. Por exemplo, eu saí do Walmart outro dia, eu olhei, tinha uma coisa no meu carrinho que não era meu, não lembro de ter colocado, e procurei no recibo e não tinha pago. Volto ou não volto? Lógico que eu vou voltar. O voltar, humanamente falando, lógico que eu não quero voltar. Lógico. Ninguém é. Não. É quando ultrapassa a questão, né? Vai chegar no meu limite, eu vou aceitar ou não vou aceitar essa intervenção espiritual. Isso que é maturidade. O quanto você tem cedido, o quanto você é enfraquecido, o quanto você é influenciável nas questões espirituais. Isso é maturidade. O quanto você consegue dizer não e o quanto você consegue dizer sim. Isso mostra a sua maturidade. E voltei lá e falei: olha, essa questão aqui eu não paguei. E a menina me olhou, falou: muito obrigado. Eu disse: não, eu não vou perder minha salvação por causa disso. É a maturidade cristã em relação ao ser honesto, correto, em relação às questões sexuais. Qual é o nosso limite? O nosso limite é a maturidade cristã. De como dizer não para uma vida sexual fora do casamento, que hoje isso é normal, está dentro da igreja. Até que ponto, onde está o seu limite para servir a Deus? É exatamente isso que Paulo está colocando. A varonilidade, a perfeição, de acordo com o que nós alcançamos. Você alcançou o quê de maturidade espiritual? Quais são as questões que te incomodam? Logo aí a gente vai ver onde você está a nível espiritual. O que tem te preocupado? Tem pessoas que não têm tem pessoas que não têm nenhum tipo de aborrecimento espiritual, porque também todo mundo da lua. O que você tem conquistado? E aonde você conquistou? Logicamente que se você ver o versículo anterior, todos nós que somos perfeitos, ou vários, a palavra aqui é a mesma inclinação de Efésios 4, de varonilidade ou de maturidade, andemos aí. Então, você está andando aonde nas questões da fé? Outra pergunta que eu preciso fazer: te incomoda ser imaturo? Te incomoda porque, em dado momento, a pessoa ela fica anestesiada. Ela tem uma relação religiosa com a igreja, que é uma relação confortável, anestesiada. Anestesia para todo o não crescimento. A vida espiritual ela é muito interessante. A carreira. Tem uns que cresceram espiritualmente, mas que não cresceram mais. Deram passos mediante as mensagens que foram pregadas,
alcançaram, mas tem outros que regrediram. Tem uns que se lançaram, que buscaram conhecimento, buscaram amadurecimento, buscaram intimidade, porque estão se lançando, estão buscando conquistar a autoridade espiritual pela busca em Deus. Tem uns que ficam anos dentro da igreja que não sabem nem porque estão ali, talvez por um clube social. A busca é o querer e ela é individual. E tem uns que chegam em uma posição, sabe que tem que nem aquele pulo de borracha, aquela você tem que soltar na borracha e lançar, sabe, mas não vai, fica ali olhando e na fé ninguém empurra. Você quem tem que se lançar. Se não conquistou, não vai, esse texto não vai funcionar para você, porque continua neném e não muda essa posição de neném ou de namorado da fé, ou de frequentante, ou de nada a ver, enfim, mesmo sendo confrontado com as palavras, mas não conquistou nada, não alcançou nada, não sabe de nada, apenas está da forma, do jeito, da hora que quer. Mas para aqueles que estão amadurecidos, para aqueles que estão se lançando, estão buscando, a palavra é clara, continua naquilo que você já alcançou, continue firmados em Deus. Continue orando, continue lendo a palavra, continue vendo ou não vendo nada, gostando ou não gostando de nada, porque a fé não passa por isso. Gostar, não gostar, estar bem ou não estar bem, ela não passa por isso. A fé passa pela convicção de que Deus é Deus. A fé passa por uma experiência diária e uma busca de entrega. A fé é confiança, é saber que Deus é Deus e que por isso que é o mão de todas as coisas. Continua andando no padrão familiar que Deus tem para sua vida, no padrão moral que Deus tem para sua vida, na palavra que Deus tem para sua vida, no estilo que Deus tem para sua vida. Continua andando aí. Continue firmado no padrão bíblico que Deus tem para sua vida. Muito difícil, muito complexo. Não é fácil. Em dias completos e que sabemos que vai piorar cada vez mais, você manter um padrão que já é alcançado e continuar ali, a tendência, humanamente falando, é retroceder, é enfraquecer, buscar outros valores, outras portas. A tendência é essa. Outras saídas, outros gostos, né? Os mais humanos, os mais prazerosos. Esse é o mais natural. Ao longo da minha vida cristã, que a igreja conhece, está mais de 36 anos de ministério, pouquíssimos são os que permaneceram. E quando nós nos encontramos, eventualmente, ou sabemos uns dos outros, nós mesmo à distância celebramos e eu oro imediatamente. E sei também que imediatamente oram por mim, por saber dos irmãos que estão no mesmo padrão bíblico. É alcançar o padrão e permanecer. Que padrão? Padrão de maturidade cristã, varonilidade cristã. Padrão de maturidade cristã, de lidar com as questões. Quando acaba o humano, entra o espiritual. É isso. Ou acaba o humano, ou eu vou ser humano, ou eu vou ser espiritual. Que padrão que eu vou escolher? É viver aí. Quando acaba o humano, entra o espiritual. Eu costumo brincar que algumas pessoas, o diabo fala assim, não fui eu não. São tão ruins que já fala, essa aí não fui eu não. Nossa, quanta maldade. Você que está em busca, que está vivendo, continua. Fica firmado, escreve uma história aí diante de Deus, diante da tua família. Um testemunho. O testemunho fala muito alto. Quem você é diante de Deus.